Enquanto Kanjin estava desanimado por ter que se tornar um cara mau, mesmo depois de anos sendo uma pessoa tão boa, seu tio careca chega e pede para ele vestir a roupa que ele comprou. E que também iria ajudar o menininho dele a se tornar um cara mau. E o Kanjinho, sem entender nada, só aceita, né? Fazer o quê? E enquanto o Kanjinho se vestia, atrás da porta seu estava com uma grande expectativa. Kanjinho então termina de se vestir e abre a porta. E assim que seu tio vê o naipe de seu sobrinho, geral fica animado e já aprova. Depois disso, o Kanjinho fica determinado e a cena é cortada para a escola. E chegando lá, todo mundo fica olhando e se perguntando se aquele cara ali mesmo era o Kanjinho, pois o homem estava mudado. E tudo isso por causa de uma mulher. E ao ver que todo mundo estava te olhando, ele fica um pouco nervoso, mas não é de vergonha não, e sim porque ele queria falar com todo mundo, mas seu tio disse pra ele que ele não podia falar, pois se quisesse se livrar dessa postura de donzela, ele não podia falar com ninguém. Chegando na sala, a Sujin percebe que ele não falou com ela, então vai até ele perguntar se tinha sido por causa de ontem. Pede desculpa por não ter acompanhado, mas Kanji não quer papo com ninguém e apenas se levanta e vai embora. E após ter dado as costas para Sujin, ela fica sem entender nada e corre atrás do Kanjinho, pois ele nunca foi de fazer isso com ela. Ela começa a falar com ele e diz que realmente sente muito por ontem e que ia fazer de tudo para que o Kanjinho perdoasse ela, pois afinal ela era sua amiga, né? Ele apenas sorri e fala: amiga é o caralho, brincadeira. Ele só fala mesmo que antigamente ele tinha uma amiga, só isso. Ela fica sem entender do porquê o Kanjinho está tratando ela assim, e após insistir tanto, o Kanjinho olha com tanto desprezo para ela que a cachorra quase chora. A vaca então começa a berrar e fala que ele não era mais o Kanjinho que ele conhecia antes e que agora era uma pessoa completamente diferente. O Kanjinho então só disse que isso era bom. E após ele descer a escada, ele percebe que a aula tinha começado, mas no caminho ele vê que tinha pessoas matando a aula e pensa pra que vir pro colégio se não vai assistir a aula. Então ele fica apenas observando esse bando de vagabundo sem ter o que fazer, brincadeira, para saber o que esse tipo de pessoa faz. Afinal, é esse tipo de gente que o Kanjinho quer se tornar. Só que no meio desse povo, ele avista o Shin Yong e está com uma garota que não parecia ser apenas sua amiga, sendo que ele namora com a Sujin, então ele resolve segui-los. E seguindo eles, ele vê que eles estão apenas dando voltas por aí, e começa a pensar que realmente não tem nada entre eles, mas ainda fica se perguntando para onde eles iriam. Mas logo depois, a menina Age se agarra nos braços de Shin Yong, e o Kanjinho já fica surpreso, e depois fica puto, né? O maluco tá pegando duas mulheres e dividir uma. Isso é realmente inaceitável, mas voltando pra história, depois deles tanto andarem, eles finalmente chegam a seu destino, e adivinha onde era? E com essa risadinha aí, você já sabe, né? Que é esse. Exatamente, uma casa de construção, porque esse é o verdadeiro motel. Nisso, o Shin Yong fica todo animadinho, achando que vai rolar alguma coisa. Só que na real mesmo não vai rolar em nada. A mina não aceita, mas ele insiste, tenta convencer, mas novamente falha. Ele então agarra ela e diz pra ela entrar, só que ela recusa e já solta sua mão. Então o Shin chama ela de vadia e pergunta se ela vai fazer ele ficar com cara de escroto, sendo que ele já é escroto, né? Mas beleza. Ela fica uma puta e pergunta se ele queria brigar, e já solta mó tapão na cara desse merda. E depois desse tapa que ele levou, o maluco fica uma puto e diz que se ela bateu, ele também pode bater, né? Kanjinho, que está apenas observando, pensa que tem que fazer algo. Ele então olha pro chão e avista umas pedras. E adivinha o que ele vai fazer? Ele pega a pedra, a segura bem forte, lembra de tudo que o Shin Yong fez de ruim pra ele e arremessa. Ao som do cabeça de gelo, olha a pedra! E puta que pariu, velho. O maluco consegue fazer a proeza de acertar a pedra na cabeça da mina, velho. Meu Deus do céu. Início, o Shin Yong fica todo estressado e a mina com dor de cabeça, né? Coitada. O Kanjinho então já vai pra sua segunda tentativa e assim que arremessa a pedra, seu anel que você te deu, vai junto. O cara não acerta uma, simplesmente isso. Mas dessa vez ele consegue dar uma pedrada bem no meio de sua testa, né? Pelo menos isso na vida do nosso Kanjinho. E o Kanjinho começa a correr, já pega a mina, que ele sapecou na pedrada, foda-se, e começa correndo com ela, né, mano? E a mina, sem entender nada, com certeza tá desnorteada, coitada, diz pra ele soltar, pois foi ele que tinha dado a pedrada, né? Só que o Kanjinho fala que era pra eles correr primeiro. Nossa, gaguejei. E enquanto a mina pensava quem era esse retardado, o Shin Yong dá uma olhadinha, mas só vê as costas do Kanjinho. O Kanjinho obviamente fica preocupado, mas começa a pensar o que ele ia fazer. Nisso, a cena é cortada para a mina que está esperando o retardado da pedrada, né? E enquanto isso, ela olha a belíssima cicatriz que ficou. Então, nosso Kanjinho já chega com a caixa de curativo nas mãos e para dar pra menina, né? Porque tem uma pedrada na testa, não tem como no pouco curativo, né? Já resolve, pô. Então, é isso. Não vou dizer que isso é o mínimo a se fazer, porque querendo ou não, ele salvou ela, né? Enfim, logo depois ela se apresenta como Iji e o Prota fala que ele é da classe dele. E após escutar isso, ela fica bem surpresa, até porque o moleque mudou pra caralho, né? Tipo, tirar o óculos e botar o cabelo pro lado.
Depois de um longo tempo conversando, eles finalmente resolvem colocar os furativos. Ela disse que realmente o Kanjin era muito gentil, mas ele disse que não era gentil e sim um comedor de casadas, brincadeira. Mas, após dizer isso, a Yejin dá uma olhadinha pra ele e pergunta se ele tava zoando com a cara dela, né? O Kanjin então já engrossa a voz e fala que ele realmente é um cara mau, só que logo é interrompido pela Yejin, dizendo que uma pessoa má jamais ajudaria outra pessoa, tipo o Xing Yong. Ela então aproveita e fala que é atraída pelo charme e jeito desse tipo de cara. Logo, o Kanjin começa a pensar e chega na seguinte conclusão: que o que parecia o sonho dela parecia antes da Belé, mas na real mesmo ele só perguntou como se tornaria esse tipo de cara. Logo em seguida, o Xing Yang começa a ligar pra Hee-jin, nossa, não sei falando isso mesmo, e o Kanjin já entra em estado de choque e pede pra ela não dizer que foi ele que tacou a pedra, pois senão ele tava lascado, né? Ela atende, fala na minha naturalidade, como se nada tivesse acontecido, só que aconteceu, né, fia? O Xing Yang do outro lado da linha tá mal puto e já começa a gritar e xingar. Então a Hee-jin fica puta também e já desliga o telefone na cara dele. O Kanjin dá legalzinho pra ela e fala que ela é intensa, né? E a cena é cortada para o Xing Yang falando sozinho, até porque é desprovido de inteligência, né? Ele começa a olhar e seguir em direção em que a pedra foi atirada. Ele olha para o chão e aparenta ter encontrado algo, só não digo o que. Novamente, a cena é cortada para nosso casalzão, onde ela pergunta ao Kanjin o que eles iriam fazer. Ele responde que só ia voltar pra escola mesmo. Eles pensam que o melhor se fazer era ligar pra polícia. Mas, isso realmente era o melhor se fazer? Até porque, se parando para analisar, nossa, travando. Em nenhum momento Xing Yang fez algo. Ele que toma um tapa é uma pedrada, né? Então, eles simplesmente desistem. Ela fala pro Kanjin que ela não quer ter sua imagem pior do que já tem, obviamente, e pede para ele deixar tudo que aconteceu em segredo. Ela dá as costas para ele e vai embora. E mais uma vez a cena é cortada. O amigo do Kanjin tá perguntando do porquê ele tá vestido assim, e que isso não combinava nem um pouco com ele por sua personalidade. E depois de contar tudo, o porquê, o amigo dele pergunta do porquê ele quer virar um bandido do nada. O outro amigo dele diz que ele tava parecendo com o Xing Yong. Então o Kanjin fica muito feliz e fala que realmente estava tentando parecer com ele. Nisso, seus amigos quase têm um infarto e perguntam do porquê, e que deveria existir um motivo muito bom para isso. Os caras começam a falar que o John Silk é bem mais intimidador e forte, só que ele quer ser igual ao Xing Yong para recuperar sua cocota. E enquanto o Kanjin tá lá mordendo os beiços, a Hee-jin chega e pergunta se poderia se sentar. E os caras obviamente esqueci, né? Afinal, nunca viram uma garota de perto. E assim como eu, o amigo do Kanjin fala que os dois faziam um belo casal, mas em seguida é interrompido pelo Kanjin, que diz que só ajudou ela mesmo. Ele fala que tá cheio e que ia sair. E Jin fala pra ele que iria junto. Os amigos dele falam que isso era bem interessante e ficam bem felizes até. Mas só até eles lembrarem que não tem uma namoradinha também. E lá de longe, a Sujin tá observando o novo casalzão. E creio eu que ela ficou com um pouquinho de ciúme, velho. No banheiro que a gente é chamado para a diretoria. Então ele começa a tirar suas correntes e anéis para não ter que dar satisfação. Ele também tira sua faixa do braço. Mas quando ele ia botar a sua lola, ele percebe que em seus dedos está faltando um anel que seu tio tinha te dado. Ele começa a desesperar e a procurar em todo lugar. No caso, em suas roupas, né? A alma dele sai de seu corpo, até porque isso não era bem importante, pois seu tio tinha dito que ele tinha recebido esse anel do líder da gangue quando virou adulto, e que era uma honra entregar esse anel para o filho do líder, que é o Kanjin. Mas quando o tio dele morresse, que esse carequinha aí, ele tinha que devolver o anel para ele levar para seu túmulo. Após lembrar disso tudo, Kanjin começa a suar pro caralho e entra em crise existencial. E pelo visto, só desgraça na vida do Kanjin. O Kanjin não tem muito tempo a perder, então começa a procurar em tudo que é lugar. Só que nisso o Xing Yang chega puto, já metendo e chutando nas costas do Kanjin, e começa a falar que seu dia foi bem estressante. E depois começa a chutar bastante o Kanjin. A Sujin apenas vê e não fala nada. Com certeza é uma verdadeira amiga. E após o Kanjin apanhar bastante, o Xing Yang começa a tirar onda e fala que se ele não levantasse, ia continuar apanhando. Mas, pra sorte do Kanjin, a Hee-jin chega. Ela tira onda do Xing Yang e pergunta do porquê ele tá descontando a raiva dele nesse idiota aí. O Xing Yang chega perto dela, chama ela de vadia, pergunta quem foi o cara que tinha ajudado ela. E após Hee-jin dizer que não ia falar nada, o Xing Yang puxa ela pela gola e ameaça bater nela. Ela então insiste e diz que não sabe quem foi. E então, ao ver que o Xing Yang levantou o braço para batê-la, ela percebe que ele não tá de brincadeira. Ela pergunta se ele realmente vai bater nela, e ele responde que sim, e que não tava nem aí. E assim que ele estava prestes a bater nela, ela resolve falar, e diz que aquele que tinha ajudado era o John Silk, o grandão da sala. O Xing Yang então fica nervoso, até porque o maluco é gigante demais. Então ele o encara e decide chegar lá. Mas isso você só vai ver mesmo na parte 3. Caso deixe o like e se inscreva no canal.